Sou o aluno Bruno Rosa, do Colégio Presidente Fernando Henrique, e esse vídeo tem como tema mecânica quântica. Não se assustem, eu vou explicar da forma mais fácil possível, como, por exemplo, se você ainda ficar com algumas dúvidas sobre algumas questões que irei explicar no vídeo, você pode também estar perguntando nos comentários, ou mesmo por outros grupos, e estar se informando. Vocês terão todas as respostas, mas eu vou explicar aqui das melhores formas possíveis para que vocês todos possam compreender. Então, mecânica quântica, vamos lá! Mecânica quântica é uma teoria física desenvolvida no começo do século XX que mudou para sempre a física. Ela é uma teoria tão bem sucedida da física que não fica apenas, ou seja, na definição dela de tão bem definida, ela não fica apenas restrita aos físicos, e sim que você também pode observar em filmes de ficção científica, em distorção, teletransportes, mesmo dessa locomoção da física quântica, ou seja, da mecânica quântica também, essa inclusão, ou seja, da entrada, como por exemplo, de filmes lançados nessas últimas décadas que tem por motivos de teletransportes e outras locomoções, que traz toda essa modelagem, como por exemplo nesses 100 anos de mecânica quântica, ou seja, com todos esses desenvolvimentos, e foi feito vários projetos, várias demonstrações dentro da teoria, como por exemplo, logo trazendo um exemplo, a teoria da cadeira, que não só a demonstração, ou seja, também estando incluso da cadeira com laser. Qualquer pessoa, ou seja, que visse a cadeira, diria que a cadeira estava parada. Ou seja, na nossa percepção, a cadeira está parada, ela não está se movendo. Mas o que traz não é só esse motivo, ou seja, que traz só essa questão da cadeira com laser. Ou seja, a cadeira está se movendo, mas muitas pessoas que não conhecem a mecânica quântica diriam que a cadeira poderia estar se movendo, mas por meio de mágicas, ou que alguém que com uma linha quase que invisível estivesse fazendo com que a cadeira se movesse em quase velocidade zero. Só que não é nada disso, nada disso. A cadeira está se movendo por meio de partículas e ondas, ou seja, que tudo se move. E ela está se movendo em uma velocidade ou seja, de 10 elevado a menos 16, é essa velocidade. Então, essa que traz uma das questões que foi demonstrado da mecânica quântica, que foi vários experimentos trazendo, como, por exemplo, do elétron, de passagens para as outras eletrosferas e todo esse desenvolvimento. Ou seja, quando, por exemplo, a teoria que traz essa demonstração da cadeira com laser, então se percebe-se esse movimento. E a mecânica quântica, ela sim, é difícil e, por exemplo, também traz toda essa questão, como, por exemplo, de colocar na vida prática. Ela também é difícil depois de se perceber. Ou seja, as pessoas desde mais de um século de mecânica quântica, as pessoas não conseguem ligar, ou seja, o comportamento de um elétron com a saúde, o esporte, negócios e etc. Como, por exemplo, essa ligação, não conseguem ligar e não conseguem perceber a mecânica quântica por trás disso tudo, ou seja, da tecnologia, toda essa percepção dela. E um desses fundadores da teoria quântica é Albert Einstein, que vai trazer toda essa questão, inclusive até uma junção da relatividade com a mecânica quântica, ou seja, a relatividade quântica, trazendo também a demonstração de mecânica quântica de campos, toda essa longevidade, como por exemplo, mecânica quântica é probabilística, ou seja, superposição de demonstração de porcentagem de 50-50%. Como trazendo também dos grandes da questão do gato de Schrödinger, como 50-50%, ou seja, na questão do gato de Schrödinger, que o gato poderia estar vivo ou morto. E essa era uma probabilística, ou seja, de superposição. 50% o gato estaria vivo, 50% o gato estaria morto. Que traz essa questão, como por exemplo, da junção. Mas essa junção, por exemplo, da teoria da relatividade, não se dá muito adentro com a mecânica quântica, mesmo com a física quântica.
E juntar, ela ainda se torna um pouco mais diferenciado, como, por exemplo, traz sim, também há outras partes, como da distorção do espaço-tempo, como, por exemplo, o nosso sistema solar, que vai demonstrar também por meio de partículas desse sistema subatômico. E traz sim a questão da relatividade, que foi o que alguns cientistas trabalharam, e trazendo essa questão, como de Albert Einstein, desse desenvolvimento que há várias questões duvidosas na mecânica quântica, de probabilísticas, ou seja, quando uma pessoa estiver observando certas partículas, e é toda essa distorção. Na teoria, há o princípio da incerteza, que vai trazer todas essas questões, como por exemplo, que ela indica que é impossível determinar a posição e a velocidade de uma partícula. Ou seja, ou você acerta na velocidade e erra na posição, ou você acerta na posição e erra a velocidade. Não é possível acertar a posição e a velocidade desta partícula. Ou você erra num e acerta no outro, ou acerta num e erra no outro. E essa questão da superposição que vai trazer essa questão da longevidade dessa partícula, que deixou muitos cientistas preocupados em toda essa distorção de dúvidas também. Muitas pessoas que trazem, como por exemplo, uma conta e tem um resultado final, e aquele é apenas aquele o resultado final. Mas na mecânica quântica não é assim, como por exemplo, chegar em um cálculo e já pensar que aquele é o cálculo final. E traz essa superposição de pensar que é o cálculo final, como uma conta, por exemplo, mesmo da matemática, da física clássica, mas não é o final. E sim que vai ainda ter um encontro desse final, que será com duas probabilidades mesmo da mecânica quântica, diferente. Isso demonstra que matéria pode trocar energia com massa e massa com matéria, mas essa locomoção desses dois princípios, como por exemplo, em que partículas surgiriam do nada, traz essa questão. A demonstração do espectro visível, ou mesmo a distorção, ou seja, movimentos de partículas, em que ela pode estar se movendo quando um observador está observando, ou mesmo depois que não é possível determinar a posição, como havia dito, e quando esse observador não está mais nesta locomoção, a partícula vai estar parada ou mesmo nem propriamente lá. Mas é essa a questão dela. E esse foi mais um vídeo para o canal que tinha como tema mecânica quântica. E como eu disse, aqueles que tivessem dúvidas em certas partes do assunto que foi tratado no vídeo, que deixasse seus comentários, ou seja, fizesse suas perguntas que teriam suas respostas e vão ter suas respostas. Como, por exemplo, da mecânica quântica. Ela é difícil? É difícil. Sim, mas entra como uma superposição, como a teoria que eu expliquei no vídeo da teoria de Schrödinger, ou seja, do gato de Schrödinger, que o gato estaria na caixa, em que ele poderia estar vivo ou morto. Ou seja, era uma probabilidade de 50%, mas a questão da superposição do gato vivo ou morto quando se abrisse a caixa, que se quebraria o veneno. Mas essa questão da questão da mecânica quântica ser difícil e também ser fácil. E é uma superposição, mas não teoricamente como o gato de Schrödinger, e sim que ela é difícil e não, mas ela se torna fácil. Então deixe suas perguntas, que terão suas respostas. Muito obrigado. E Fernando Henrique, eu vou ser estudante. Muito obrigado e até a próxima.